Eu cumprimento a igreja com o paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos lá então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus. O Senhor, meu Deus, meu Pai, não olha para a quantidade, o Senhor olha para a qualidade, meu Deus. Nós chegamos aqui, Senhor, talvez com o nosso coração entristecido, talvez cansado pelo dia, Senhor Jesus. Mas o Senhor é o que dá força ao cansado. O Senhor renova as forças, meu Deus. O Senhor é quem dá saúde, é quem precisa de cura. O Senhor é que cura o enfermo, o Senhor é quem cura. O Senhor é quem resgata aquele que precisa ser resgatado, Senhor. Nessa noite nós queremos algo de Ti, Senhor Jesus. Que da minha boca, Senhor, não tenho nada, mas que o Teu Espírito Santo venha colocar, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha conduzir, Senhor, da melhor maneira, Senhor Jesus. Porque o Senhor sabe que a palavra é a cereja do bolo, meu Deus. O louvor é para Ti, Senhor. Mas agora o Senhor vai mandar do céu para nós, em nome de Jesus. Senhor, venha com o Teu vento impetuoso, meu Deus, quebrando tudo aquilo que não Te agrada, meu Deus. Quebrando a frieza espiritual do meio do Teu povo, meu Deus. Quebrando essa geleira, meu Deus, que tem chegado no Teu povo, meu Deus, com impedimentos, com tantas desculpas, meu Deus. Mas que cada um que está aqui nessa noite, Senhor Jesus, eu declaro que é um vencedor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, o melhor para Ti, Jesus. Amém, irmãos. A palavra se encontra em Jonas. A vocação de Jonas, a fuga e o seu castigo, na subscrita da palavra. Todos nós temos um chamado. Quando falam para você, você tem um chamado. E é verdade, igreja, nós temos um chamado. Você tem um chamado, assim como Jesus chamou a Pedro, João e Tiago lá. Venha, chamou a Jonas, os Deus, tinha um chamado para ele. Você também tem um chamado. Mas vai do teu livre-arbítrio, se você quer aceitar aquele chamado ou se você não quer, porque nós temos o livre-arbítrio. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos da minha terra, dizendo: dispõe e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois, ali a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, Deus fala com ele para ir na cidade, uma grande cidade. Deus tem coisas grandes para você nessa noite. Deus não tem coisas pequenas, Ele está dizendo que Ele tem coisas grandes, aleluias, porque o nosso Deus não é um Deus de miséria, não é um Deus de pequenas coisas, é um Deus grande, um Deus que faz da terra o estrado de seus pés, aleluias, um Deus que pega o mar com as suas mãos, aleluias. E Ele, o que Ele faz? Ele faz ao contrário, como eu acabei de falar. Deus manda ele ir para certa direção e ele vai ao contrário. Por quê? O quê? O pai dele tinha sido decapitado naquela cidade. E eu fico pensando, eu e você, meus irmãos, quantas vezes Deus fala para nós ir em certa direção, em certa cidade, em certas casas, e nós o quê? Nós seguimos o nosso ego, o nosso achismo, porque nós somos tal, e não vamos fazer, não é verdade? Ah, porque lá eu não vou. Ei, quem que é o piloto do barco? É você ou é Jesus? Quem que está no comando? Aleluia. É o marinheiro ou é aquele que ajuda? Não esqueça que se você chegar no barco sozinho, você vai afundar. Mas se você der o leme, aleluia, para Jesus, Ele te guia da maneira certa. Aleluia. Porque Ele te dá o caminho certo, você não vai se perder, você não vai naufragar, e se você naufragar, Jesus vai estar ali, aleluia! Mas Ele fez ao contrário, igreja, aleluia. Se Ele pegou, Ele foi na direção que não é, entrou naquele navio. Quantas vezes nós entramos em lugares que não agradam a Deus? Deus manda ir naquele que é para agradar. E nós vamos naquela direção que não agrada. Seguimos o que? A nossa própria intuição, o nosso ego, o nosso orgulho.
a nossa vaidade, porque nós somos vaidosos às vezes. Mas nós queremos seguir o nosso próprio conselho, como se nós fosse, e nós sem Deus não somos nada. E veio, mas o Senhor lançou uma grande tempestade sobre aquele mar. E aquele mar se enfureceu. Quantas tempestades tem vindo na tua vida, você já se perguntou por quê? Quantas ondas, quantas dificuldades, quantas lutas, quantos ventos, quantas coisas más têm vindo sobre a tua vida, tempestades físicas, quantas doenças, quantas pragas, quantas dificuldades que vêm para te derrubar, e o teu barquinho parece que vai se despedaçar. Assim estava aquele barco com Jonas, porque o que? Ele desobedeceu a voz de Deus. Muitas das lutas nós passamos porque nós somos o que? Desobedientes. A palavra nos diz que obedecer é melhor que sacrificar, igreja. E ele desobedeceu e veio aquela onda sobre aquele mar. E os marinheiros começaram a aliviar aquelas cargas, jogar coisa, para o navio não afundar. Há coisas dentro de mim e de você que precisam ser jogadas, aleluia. Coisas que deviam ser jogadas há muito tempo, coisas que nós carregamos dentro de nós, dessa âncora que estamos aqui, desse navio, desse corpo. Há coisas que precisamos jogar. Você prefere jogar coisas ou morrer afogado, aleluia. Quantas coisas nós precisamos jogar, esvaziar de nós mesmos para ser cheios do Senhor Jesus. Há coisas que precisamos jogar. Reflita o que você precisa jogar, que não agrada a Deus, e dentro de você reflita. Assim como aqueles marinheiros começaram a jogar coisas naquele mar para não afundar aquele navio. E a tempestade não passa. E aqueles marinheiros se perguntam por quê. E lá estava Jonas naquele porão, dormindo. Sabe? Há muitos crentes que dormem. E vai aquele marinheiro e diz: você está dormindo? Você não está vendo o que está acontecendo. O Senhor diz: desperta, tu que dormes, aleluia. Desperta, igreja. Desperta, tu que dormes. Porque haverá um dia, a Bíblia não cita que o ladrão não vê o que? Para roubar, matar e destruir, aleluia. Mas diz o Senhor: eis que veio para te dar vida e vida em abundância, aleluia. E Jonas estava dormindo. Há muitos cristãos que são o quê? Não estão crentes, estão mornos. Antes dessa tivesse frio, estão mornos, igreja. E morno o Senhor vai vomitar da boca, aleluia. E agarrado no sono, levanta-te, invoca teu Deus, e vê se esse Deus se lembra de nós. Se lembre de nós para que não pereçamos. E dizíamos uns aos outros: lancemos sortes para que saibamos por causa de quem sobreveio esse mal. E lançaram sorte e veio sobre ele. E ali ele se declarou que era hebreu e servia ao Deus. Ei, está na hora de você declarar quem é o teu Deus. Está na hora de você, aleluia, sair da cortina, aleluia. Está na hora de você, eu sirvo a Deus. Está na hora de você tomar fronte. Tomar de fronte, igreja. Eu sirvo a Deus. Declare, bata o pé, que o inimigo vai bater e tirar da tua vida. Que o inimigo é um derrotado. Ele pode vincular sobre o passarinheiro da peça perniciosa. Mas o Senhor diz, aleluias. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, aleluias. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, aleluias. E aquela tempestade veio, então. Eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez o céu e a terra e o mar. Então aqueles homens possuídos de grande temor disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado. Disseram: que faremos para que o mar se acalme, porque tendo ido tomando cada vez mais tempestuoso. Respondeu: tomai e lançai-me no mar,
e você que terá. Entretanto, aqueles homens remavam, esforçando para alcançar terra, mas não podiam mais. Remavam o quê? Para alcançar terra. Quantas vezes nós remamos contra a maré? É uma. Quantas vezes nós remamos contra o propósito de Deus na nossa vida? Porque nós queremos assim, assado. Nós queremos agora, não amanhã. Nós somos queremos tudo na hora. E esquecemos das promessas de Deus. A Bíblia diz que José demorou 17 anos, 13 anos para ser governador do Egito. Não esquecemos de Davi, 33 anos para ser rei de Israel. Nós esquecemos disso, igreja, por nós queremos pressionar. Nós queremos colocar, como diz o presbítero, Deus na parede. Faça. Tem que fazer. Faça, você tem que fazer. Faça. É hoje, eu quero hoje. Colocando Deus na parede, nós não vamos receber nada. Mas se a Bíblia nos diz assim: lança o teu pão sobre muitas águas. Aleluia. Lança a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Temos que lançar, igreja, as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos desejos no Senhor. Porque nós desejamos as coisas, desejamos sim. E lançaram aquele homem naquele mar. Sabe? O que Deus queria não era as coisas. O que Deus quer também. Ele não quer coisas, igreja. Ele quer que você se lance. Se lance ao Senhor Jesus, aleluia. Se lance, se jogue. Se jogue, né, irmã? Se jogue. Se prostre, adore, aleluia. Se lance. Rasgue as suas vestes e se jogue. E mergulhe. Só mergulhe. Diga que não viva mais eu, mas que Cristo viva em ti, aleluia. Que Cristo viva em mim e em ti. Se lança no Senhor, lança sobre esse mar, e a tempestade vai acalmar. Aleluia. E lançaram aquele homem, e a tempestade que cessou. Quando você lançar todas as suas ansiedades, você se lançar aos pés do Senhor, assim como fez aquela Maria que se lançou aos pés do Senhor, e enxugou os cabelos de Jesus, enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo, com aquele bálsamo ali. Aleluia. As tempestades vão passar na tua vida, as provas vão cair por terra, as enfermidades vão cair por terra. Tudo vai cair por terra, o inimigo vai ser derrotado, o capeta vai cair. O capeta já é derrotado, mas ele vai ser mais. Ele vai para onde ele não tem a chave, porque Jesus diz que ele tem a chave, e o que ele abre, aleluia, o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre, aleluia. E lançaram aquele homem. Eu fico imaginando Jonas sendo lançado naquele mar. Acabou não. E Deus prepara o quê? Aquele grande peixe. Eu não disse que é a baleia, não. A minha Bíblia diz é um grande peixe. E ali Jonas foi engolido por aquele peixe. Imagina você. Vamos raciocinar mais aqui. É possível isso? Você diz, nós hoje em dia, vai cientista dizer que não é possível. Mas nós servimos não um Deus do possível, nós servimos o Deus do impossível, aleluia! O Deus do impossível, o Deus do impossível que não desistiu de mim, o Deus do impossível que não desistiu de você, aleluia! O Deus do impossível que não desistiu de Jonas, aleluia! Porque ele desobedeceu, ele pegou, ele falou, aleluia! Mas quando o homem desobedece, o homem falha, o homem reconhece,
Deus está aí para resgatar o homem, a mulher, o pecador, porque Ele resgata o homem que está caído, Ele levanta, Ele não julga. Porque o que? Filhinho, eu sou o advogado. Aleluia! Jonas fica 3 dias e 3 noites naquele peixe. É possível? Não, aleluia! Para Deus nada é impossível, aleluia! O Deus do impossível está aqui nessa noite para fazer aquilo que o homem disse que não é possível. Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia! Para o homem é impossível, mas para Deus é impossível, aleluia! Fica 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, não vem daquele peixe. Aleluia! E eu fico imaginando, e a oração dele, muitas vezes nós estamos, dentro de um peixe, dentro de uma casa fechada, dentro de uma caverna, aleluia! Assim como Davi esteve naquela caverna do Adulão, assim como Elias esteve ali naquela caverna, nós estamos fechados, mas é Deus preparando, aleluia! É Deus formando o homem, a mulher para vencer. Aleluia! E quando o homem reconhece, se prostra e ora, o milagre acontece. E ele estava sendo preparado. Aleluia! Você não é pela tua força, mas é pelo meu Espírito. 3 dias e 3 noites ele fica ali. E Deus vai preparando, porque quando Deus quer usar o vaso, Ele faz, Ele quebra e faz de novo, aleluia! Deus não precisa de pedaço, Ele faz uma de novo. E ali estava Jonas 3 dias e 3 noites. É Deus preparando. É como eu falei, você quer hoje, não, aleluia! É Deus preparando. A Bíblia diz que o choro pode levar muito mais alegria mesmo pela manhã. Por causa de Jonas durou 3 dias, aleluia! Quem sabe você está 10, 15 anos sofrendo, mas a Bíblia diz que o choro pode. Mas se você crê, o milagre acontece hoje. Aleluia! E o que? A Bíblia diz que ele orou. Quando o crente ora, quando o cristão ora, quando ele se prostra, quando ele se rasga, o que? Ele tem que ser rasgado dentro dele, né? Ele tem que ser rasgado dentro dele. Dizer, Senhor, eu sou dependente, aleluia. Se a tua mão não for favorável sobre mim, eu não consigo, aleluia. Quando um homem e a mulher se rasga de verdade, não porque está no meio de pessoas, não, é no íntimo. A Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto e ora, e o Deus que te vê em secreto te recompensará, aleluia. E aquele peixe, então o que? Depois de 3 dias de noite, vomita Jonas na terra. Aleluia. É o processo, igreja. É o processo. Deus está te preparando para aquelas coisas. Creia nisso. Deus não faz pela metade. Ele não faz só pequenas coisas, não. Ele não tem coisas pequenas, não. Ele tem coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia. Aleluia. E ele vai o quê? E veio a palavra do Senhor dizendo pela segunda vez, aleluia, vai a Nínive, dispõe e vai à grande cidade e proclama contra ela, que eu te digo, levantou Jonas e foi e falou a palavra conforme o Senhor. E muito importante, diante de Deus, ele 3 dias para percorrer. Ele começou Jonas a percorrer a cidade e percorreu e anunciou, porque a Bíblia diz, ide por toda onde? Pela Judeia, pela Samaria, o ide de Jesus não pode morrer. Ide, pregar o Evangelho pela Samaria, pela Judeia, pela circunvizinhança, aleluia. O ide não pode morrer, porque ele não morreu em vão, aleluia. Ele deixou ide. E começou a percorrer a cidade a caminho. Um dia pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será que subvertida, aleluia. E o arrependimento dos ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor, aleluia.
Quando Deus está no projeto, aleluia, não tem, né, pastora? Quando Deus está no controle, Ele faz o homem que é mau se comover. Ele quebra o coração de pedra e coloca o coração de carne. Não tem vaidade, não tem pecado, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem nada mais poderoso que o nosso Deus. E aquele povo que, aleluias, aquele povo aceita o conselho. Deus sempre dá uma segunda, uma terceira chance, aleluia. E Jonas está ali, fazendo o que o Senhor mandou. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou suas vestes, aleluia. Até o rei se converteu. Deus faz coisas grandes, aleluias. Ele faz o que está no trono, que dizer, você está no trono aqui, mas eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, aleluia. Até o rei tem que ser vestido de pano, de saco, e o que fizeram? Ele fez proclamado, divulgar Nínive, mandando o rei, e seus grandes nem homens, nem ovelhas, nem animais, nem bois, porém que comessem alguma coisa, nem levem ao seu pasto e bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. E os homens com os animais clamaram fortemente a Deus. Eles se converteram, cada um do seu mau caminho, aleluia! Cada um se converteu no seu mau caminho, aleluia! O Senhor quer direitar caminhos tortuosos essa noite. O Senhor quer aplanar, aleluia! Endireitar caminhos tortuosos, caminhos que são tortos. O Senhor aplana, aleluia. Buracos que são que o Senhor quer tirar pedra de tropeço. Assim como ele disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Sonhos, projetos que são mortos, o Senhor vai ressuscitar essa noite. Aleluia. Aquele sonho que você sonhou, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Aleluia. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Oh, aleluia. Assim ele está dizendo, vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, minha filha, aleluia. Você vive em mim. Se até hoje você estava morto, Lázaro não morre, está morto, apenas dorme, aleluia. Se até hoje você estava dormindo, hoje Deus diz, se acorda meu filho, minha filha, aleluia. Se acorda e sai da caverna. Se acorda e sai do túmulo. Se acorda, aleluia. Se acorda, meu filho, minha filha. Assim ele fez com Jonas. Teve que se acordar. Porque o propósito de Deus, ninguém pode mudar. Ele faz você querendo ou você não querendo. Os planos de Deus não podem ser mudados. E Jonas o quê? Mas quando o cristão é muito teimoso, ele vê, Deus faz coisas maravilhosas, mas ele ficou irado com o Senhor. Ah, Senhor, porque o Senhor mandou fazer isso, aquele povo se converteu. Aleluia. E Jonas ficou irado com o Senhor ainda. Por quê? Porque Deus sabia que Deus é o quê? De paz, longanimidade e benignidade a nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. É o príncipe da paz. Aleluia. E ele ficou irado com Deus ainda. E ele sai daquela cidade e vai e deita ali. E o que Deus faz para ele? Deus faz crescer aquela dor aí. Ele não deita ali. A Bíblia diz que estava aquele sol, aquela planta cresce da noite por dia. E ele fica dormindo ali. E ele dorme, beleza? E o que o Senhor manda? Manda aquele verme para comer. Quando o cristão dorme, olha, igreja, pega para você essa noite. Deus manda uma coisa para te acordar. Aquela sombra estava boa, estava assim, o cristão fica aqui, não está bom assim está bom. Fica preguiçoso. O frio deixa ele mais preguiçosinho. Desperta, tu que dormes. Aleluia. Entenderam, né, igreja? Vocês são um povo inteligente. Desperta, tu que dormes. E aquele verme come
e seca aquela planta. E o sol bate na cabeça de Jonas pro dia. É o Senhor dizendo: quando eu te mandar fazer algo, vai e faça bem feito. E depois não reclame, eu te tenho usado para abençoar. Porque você, as tuas mãos é para abençoar, a tua boca é para abençoar, não é para amaldiçoar. Porque a tua boca não pode jogar água doce, água salgada, a tua boca não pode abençoar e amaldiçoar, os teus pés não podem correr para o bem ou para o mal, ou você serve a um Senhor, ou você não pode servir a dois senhores, aleluia. E o sol bate sobre a cabeça dele, é o Senhor dizendo: eu estou aqui, estou batendo na porta do teu coração, desperta tu que dormes, desperta, e receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.